Infelizmente, eu tive a oportunidade de crescer em um lar cristão, onde eu fui ensinado, né, desde o começo, aprendendo com os meus pais, com meus avós. A maioria da minha família, né, era cristã. E por muito tempo eu sempre vivi, né, nesse meio, ouvindo o que as pessoas falavam de Deus para mim, seguindo, porque foi assim que eu fui criado. É porque, para mim, aquilo era o meu jeito de viver, eu não conhecia outra maneira, né? E em um certo ponto a gente tentou fazer uma prova para eu entrar para uma escola que era o Pedro II, ficava lá em Realengo e tal. E porque minha mãe achava que era uma boa escola, uma oportunidade de ter mais facilidade, mais fácil acesso para oportunidades futuras. E eu fiz isso, se eu não me engano, foi em 2019 eu fiz aquela prova e acabou que eu não passei. Ele falou, poxa, não foi da vontade de Deus, e amém. E em 2023, na verdade, surgiu a prova da FATEC, quando eu estava terminando meu ensino fundamental. E aí a gente começou a estudar e tal, comecei a me preparar, assim. Vou confessar que eu não fui das pessoas mais estudiosas, assim, tava só, sabe, só fazendo porque minha mãe falou que eu queria fazer e tal. E chegou o dia da prova, né, eu fiz, Senhor, foi da sua vontade. E acabou que eu consegui passar para a FATEC depois de um perrengue tanto, demorou sei lá quantos meses para sair o resultado. Mas eu entrei e eu consegui entender o porquê de estar aqui. Eu acho que quando eu conheci o GIAD a primeira vez, quando eu estava vindo aqui fazer a minha matrícula, a minha mãe falou para assim, eu entendi que você tinha que vir para cá e não foi para outra escola. E apesar de eu ter nascido num lar cristão, eu nunca fui aquela pessoa, eu nunca tinha entendido o porquê daquilo. Aquilo era só uma maneira de viver, um jeito que meus pais me ensinaram, que passaram, que eu cresci ouvindo falar. Eu ia para a igreja porque minha mãe me levava para a igreja. Eu louvava com as crianças porque todas as crianças estavam lá louvando. Eu nunca verdadeiramente tive um conhecimento que eu realmente estava fazendo ali, que realmente estava acontecendo ali. Até que um dia, em uma das saídas, quando eu passei com os jovens, eu tive um encontro com o Senhor e Ele me batizou no Espírito e foi até uma surpresa para mim. E naquele dia eu realmente tive um encontro com aquilo que verdadeiramente eu estava ali. Eu estava diante de um Deus maravilhoso que salvou a minha vida e que me deu uma liberdade. E ainda assim, eu sendo falho, eu sendo pecador, não sendo merecedor dessa graça, Ele enviou o Filho unigênito para salvar a mim, uma pessoa falha. E a partir dos próximos tempos eu comecei a ler um pouco mais a Bíblia, a orar um pouco mais, a começar a tentar buscar, né, como meus pais faziam. Só que depois de um tempo eu acabei me esfriando na fé. Eu acabei entrando num ciclo de inconstância. Uma hora eu estava lá em cima, outra hora eu estava lá embaixo. E eu fiquei nisso por muito, muito tempo. E chegou um ponto que eu falei, Deus, o que está acontecendo? Por que é assim? Todo mundo está lá, lendo a Bíblia cheio, crescendo, está todo mundo sendo usado, eu estou aqui, né? Estou aqui sendo só mais um jovem sentado no banco. E eu perguntei para ele e eu recebi uma resposta que foi assim, que acabou comigo. Você ainda não decidiu, você ainda não decidiu se tornar um cristão de verdade. Ser um cristão de verdade não é ler a Bíblia todos os dias, não é orar todos os dias, não é ir para a igreja todos os dias. É muito mais ter um relacionamento com Cristo. E naquele ponto, eu estava vivendo um cristianismo artificial. Esse foi um tema que eu vi num seminário da TikTok que teve, que eu achei assim, impressionante, maravilhoso. E um cristianismo artificial, um evangelho artificial, ele é um cristianismo onde nós entramos apenas no mundo do nosso conhecimento físico, naquilo que a gente ouviu falar. Eu sirvo a Deus porque, poxa, o pastor fala, vão na igreja todos os dias, não caiam no pecado, façam tal coisa, façam aquilo, façam de tal maneira. E eu acabei entrando nesse evangelho em um Deus que eu mesmo criei, que eu não precisava buscar, que eu não precisava fazer devoção todo dia, eu não precisava estudar realmente quem Ele era. Eu acabei criando um Deus falso na minha cabeça para ser do jeito que eu queria, para me adequar e seguir minha vida. Até que no retiro de 2025, Deus falou comigo de tal maneira sobre o chamado. Ele chamou para uma posição. Cada um de nós aqui temos um chamado.
Lá em Efésios 4:17 ao 18, que eu vou dar uma lida aqui rapidinho, só para dar um contexto, né, não ficar sobre as minhas palavras, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E eu vou agora para Romanos 1, vou finalizar. Romanos 1, versículo. Nos primeiros versículos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas e escrituras sagradas. Deus falou comigo sobre como nós, mesmo antes da nossa concepção, já tínhamos sido escolhidos para o projeto que Ele tem para nós. Deus, Ele é um Deus de tanto amor, que ao invés de Ele só tirar toda a nossa liberdade, Ele nos deu uma escolha através do Seu Filho na cruz. Todos nós estamos aqui, podemos escolher servir a Ele ou não. Podemos escolher seguir aos planos que Ele tem para nós ou não. Nós não precisamos nem ser desviados para isso. Basta a gente só continuar a nossa vida sem se preocupar muito com realmente conhecer aquilo que a gente está fazendo. Paulo, ele foi chamado desde que ele era criança. Ele cresceu, né, naquele meio judeu. E ele foi chamado para grandes coisas. E ele via daquilo de uma maneira que ele escolheu acreditar. Mas Deus mostrou para ele que o caminho certo era o caminho daquele que ele mesmo perseguia. A gente nós às vezes tentamos meio que dar desculpas, fugir do verdadeiro propósito de Deus, porque querendo ou não, a nossa carne, ela rejeita a Deus, ela rejeita toda aquela glória, aquela presença. O nosso espírito clama, mas a nossa carne quer ficar nos prazeres, quer ficar nos pecados, quer ficar naquilo que é confortável pra gente. Mas o chamado de Deus não é para ser um chamado de conforto, é sim um chamado de posicionamento. Um posicionamento que mesmo que eu tenha que fazer as coisas mais improváveis, as coisas que eu menos quero fazer na minha vida, eu tenho que fazer por amor ao chamado que Ele me entregou. Lá em Efésios 4 também, Paulo vai dizer sobre como Jesus, após sua morte, ele desceu nos lugares mais profundos para tirar os cativos, e como ele fez isso para nos dar um exemplo de como no nosso chamado a gente precisa descer naquilo que a gente menos gosta. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Ele nos chamou para um propósito muito maior daquilo que a gente quer. E esse cristianismo artificial nos faz acreditar que o evangelho é só: nossa, eu vim aqui para a igreja hoje, eu adorei o Senhor, nossa, que vida boa, eu vou ganhar, Deus vai me abençoar, eu vou viajar de avião. Sendo que, na verdade, é algo muito maior do que isso. Hoje em dia, o inimigo não precisa te tirar da igreja, ele não precisa te tirar do seu meio, ele só precisa que você acredite que você já está no caminho certo, que você não precisa fazer mais do que isso. Mas Deus nos chama, nesse ano de posicionamento, para entender que nós temos que buscar um chamado verdadeiro. Não só ver por aquilo que as pessoas falam, mas sim para aquilo que Deus nos revelou. É buscar na palavra a verdadeira revelação do Filho de Deus. É levar o propósito que Ele nos entregou para todo lugar. Seja onde eu estiver, seja na minha escola, seja na minha família, seja nos meus amigos, no meu trabalho, onde eu estiver, eu tenho que cumprir com aquilo que Ele me entregou. E o que é esse chamado que Deus nos deu? Cada um de nós temos um chamado específico. Alguns podem ser chamados para cantar, alguns podem ser chamados para pregar, outros podem ser chamados para evangelizar, chamado missionário. Mas tem uma coisa que todos nós temos em comum. Vai dizer em Mateus 28:19, que é assim: levai o evangelho a toda criatura por todas as nações. Cada um de nós aqui tem esse dever de levar esse mesmo amor que alcançou a mim, que alcançou o Jonathan, que alcançou a Anne, que alcançou o Luizinho, que alcançou a Isabela, para todas as pessoas. Seja onde nós estivermos, é levar esse amor, é levar a glória de Deus por toda a terra. E aqui em Romanos 12:2 vai dizer que a nossa todo esse propósito que nós temos vem da renovação do nosso entendimento. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
se nós quisermos ser verdadeiramente posicionados, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que começar a analisar as coisas de um modo diferente. Eu quero ser cheio, mas eu não quero ter que parar de, por exemplo, passar as minhas 8 horas no celular por dia para buscar a palavra. Eu quero ser cheio, mas eu não quero sair daquela rodinha dos meus amigos. Poxa, é tão maneiro. Eu quero ser cheio, mas eu não quero renunciar àquele pecado. Primeiro nós temos que ter a mentalidade de decidir, olha, eu não vou mais fazer isso. Se aquela rodinha me leva para o pecado, então eu não vou mais para aquela rodinha. Se aquela série me induz a coisas erradas, então eu vou cortar aquela série. Se o tempo que eu passo no meu celular me distancia de Deus, então eu tenho que parar. O posicionamento só vem quando você verdadeiramente decide, quando a sua mente fala, agora eu vou mudar toda a rotina, vou redefinir tudo aquilo que eu fazia, porque agora eu quero me posicionar diante de Deus. E eu acho que o Jihad, além de ser um grupo onde nós nos juntamos para adorar, é um grupo onde a gente aprende a fazer isso. A gente vai passar por um ano inteiro de lições falando sobre o posicionamento, aprendendo sobre adoração, aprendendo sobre intercessão. E tudo isso a gente tem que levar para nós, mas não adianta nada a gente estar aqui e ouvir e não levar isso para a nossa vida, e não levar isso para casa. O Jihad, querendo ou não, ele é algo que vai te ajudar a dar aquele up, né? Aquela aumentada, né, no nível espiritual, você vai se sentir mais prazeroso. Mas querendo ou não, na hora que você estiver no seu quarto sozinho, com o celular na mão, o Jihad não vai estar lá para te ajudar a decidir não pecar. O Jihad não vai estar lá para te libertar das suas amarras. Isso é uma escolha que você tem que fazer. Você tem que fazer a escolha de largar o velho homem de uma vez por todas e nascer de novo. Mas poxa, Davi, eu já me batizei e ainda assim eu continuo caindo no pecado. Então nasça de novo. Fale hoje. Então eu não vou mais pecar. Continuo tendo uma prática errada. Nasça de novo quantas vezes forem necessárias. Mas você não pode se conformar com esse evangelho artificial. Deus nos chamou para sermos uma geração posicionada aqui na Faetec e levar a palavra para cada um daqueles jovens que vocês podem ver passando por aqui. Na sua turma, na sua rodinha de amigos, é ser posicionado como cristão, que não se deixa levar por querer agradar as pessoas, mas ser posicionado. Poxa, cara, isso eu não vou fazer, isso não me convém, isso eu não quero falar, não vem da minha parte, não quero estar nesse meio. É ser um jovem posicionado para o projeto que Deus tem na vida de cada um de vocês. Então que hoje vocês possam levar essa palavra. Esse é um ano, fale isso para Deus aqui. Esse é um ano, Senhor, que eu vou me posicionar e vai ser diferente. Esse é um ano onde pessoas vão poder me ouvir, elas vão ser tocadas pelo Espírito Santo. Esse é um ano onde a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Esse é um ano onde eu vou trazer a minha família para a Tua presença. Eu sei que algumas pessoas aqui podem não ter o mesmo privilégio que alguns aqui tiveram de crescer num lar cristão, mas hoje que vocês possam profetizar que tudo vai mudar esse ano, porque vocês vão se posicionar diante de Deus. Então vou pedir para vocês se colocarem. Aleluia, glória a Deus.